dom de evangelizar, a gente até foto da Ana. Mas pastor, ela mandou te falar e ela só não veio, porque hoje ela não achou companhia. E como hoje nós estamos em casa, então hoje ela não ia poder dormir lá em casa. Aí tem isso também? Que quando ela veio, não ia poder, por ela, eu convidei. Mas ela falou, não, minha irmã, jamais, seu marido trabalha viajando, precisa ficar. A atividade do casal, né? Aí ela falou que na quinta-feira para fé em Deus, ela Amém. não companhia ela não. Amém. Então, quando nós nos convertemos, todos nós que estamos salvos, foi-nos dado dons espirituais. Esses dons espirituais, eles servem para quê? Para você ganhar outras almas. Essas outras almas que são ganhas, elas são consideradas como frutos. O meu crescimento espiritual também é considerado como fruto. Então, à medida que eu vou crescendo na fé, eu vou crescendo na estrutura, no amadurecimento espiritual, isso também é fruto. Então, como Israel, ela não deu os frutos que Deus esperava, eu estou estudando um pouquinho sobre empreendedorismo, e assim, a gente vai descobrir umas coisas que a gente nunca imaginava. Às vezes você vai perguntar para a pessoa por que ela não montou o próprio negócio. A primeira coisa que vem na cabeça é porque eu não tenho dinheiro. E os grandes empresários te provam que os grandes negócios não começou com dinheiro. Dinheiro às vezes estraga, atrapalha. Por quê, pastor? Porque você precisa de testar uma ideia. E para testar uma ideia, você não precisa de dinheiro. Ah, pastor, não, mas se eu tivesse dinheiro, eu comprava uma máquina poderosa para bater palma, eu comprava uma batedeira forte. Não, você não precisa disso. Isso você vai comprar quando você tiver já uma grande demanda. E você nem sabe se o seu produto vende. Então, primeiro você começa como? Testando. Faz um pão, faz 3 pão, vende pão, oferece ele a preço de custo para ver se a pessoa compra, se ela gosta. Se ela gostar, aí o que você faz? Você usa o recurso que entrou para comprar mais. E aí depois, aí sim, você vai precisar de quê? De um pouco de dinheiro. Mas existem pessoas que têm dinheiro e elas estão buscando quem tem um projeto, porque ideia não vale nada. Não, eu tenho uma grande ideia, não vale nada. Você já testou sua ideia? Já matou ela? A ideia tem que ser matada. Pastor, como assim ideia matada? Eu tenho uma ideia de colocar uma loja de chup-chup. Você já testou? Vende? Tem mercado para isso? É assim que se faz. Então, porque tem empresários que eles estão atrás dessas ideias. Você quer ver um exemplo disso? De um negócio que é muito grande. Hoje é muito grande. PicPay. Você conhece o PicPay? Quem conhece o PicPay? Levanta a mão. Você sabe que o PicPay foi criado aqui no estado aqui? Acho que não me engano foi a faculdade da UVB. Os estudantes lá da UVB criaram o PicPay, que é uma instituição de pagamento. Eles têm uma visão de que havia uma fatia do mercado que não estava sendo aproveitada. Eles entenderam o seguinte: quem que recebe o pagamento do cartão de crédito? Só quem tinha máquina. Então, se o estabelecimento ele tem uma máquina de cartão, então ele aceita o cartão de crédito. Então, as pessoas que vão pagar com o cartão buscam lugares que tinham o quê? Cartão de crédito, a maquineta. E aí eles entenderam o seguinte: se nós criarmos uma plataforma que ela absorve esse pagamento, eu quero pagar manicure, mas ela não tem maquineta. Como é que eu pago manicure que não tem maquineta? O PicPay veio entrando com essa ideia. E aí o que acontecia? A plataforma recebia, você cadastrava o seu cartão dentro da plataforma, e
E através do crédito do seu cartão, você pagava manicure, pagava a padaria, pagava a feira. Aí virou uma febre. Quando a minha esposa me ofereceu, falou comigo do PicPay, eu falei assim, tá, mas eu tenho mais direito. Eu tenho cartão. Eu recebo, eu falei assim, eu não estou vendo a utilidade desse negócio. Eu fui estudar o PicPay. Eu queria entender qual era a vantagem dele. E aí você descobrir que esses negócios, eles são como engorda de porco. Quem já engordou porco na roça? Já engordou porco? Quando você está dando comida para o porco, você está dando lucro? Hã? Quando você pegou um porquinho pequenininho, botou ele lá no chiqueirinho, e você dá lavagem para ele, você está dando lucro nisso? Sim ou não? Não. Não, está dando lucro não. É só despesa. Quanto que entrou no seu bolso quando você deu comida pro filhotinho de porco lá? Hã? Quanto que a pessoa que engorda porco vai ver lucro? Quando esse porquinho cresceu e ficou muito grande, engordou, aí o que você faz? Vou matar o porco. Aí você mata o porco e vende a carne. Aí você tira todo o seu lucro. O que essas empresas fazem? Quem criou o PicPay estava atrás de cliente, de carteira, pessoa, CPF. E aí ele engordou o porco. Aí ele arrumou uma pessoa, e é fácil arrumar, se você tiver uma ideia poderosa, que funciona, tem que funcionar. Ah, pastor, eu tenho uma ideia aqui de montar um aquecedor com garrafa PET. Já testou? Funciona? Tem escala? Alguém compra essa ideia. Se não testou, não funciona. Vou criar lá uma plataforma, uma startupzinha, o negócio, chamar os bancos para tomar conta, não sei quem foi o banco que entrou no jogado, teve investidor que entrou. Botaram lá alguns milhões, por quê? Porque a pessoa, o PicPay, ele tinha que pegar o seu cartão de crédito, passar dentro de um software, segurar o limite, te dar o dinheiro na hora e esperar 30 dias sem te cobrar nada. A princípio, você fala assim, porque todo negócio tem que alguém que tem que ganhar. Não é isso? As pessoas que ficam querendo que o negócio, ficam chateadas porque os outros ganham dinheiro, é porque não entende como é que funciona o negócio. Lá no cara lá, está me vendendo um pão 70 centavos. Mas você já viu quanto que é o preço do pão para ele fazer? Faz você, o pão é mais barato. Eu trabalho com carro no cara. E eu peço o valor para o cara deixar de calção para ele poder pegar o carro. Quando o cara reclama do valor, eu falo com ele assim, compra um carro de 50 mil, aluga para o estranho e bota mais barato. Seja meu competidor. Bota 500, eu cobro 700 por semana, bota 500 e me fala que eu vou alugar de você e vou arrumar quem paga 700 e eu ganho 500, eu ganho 200 suas contas. Porque a hora que der problema, eu fico para você, eu fico só com lucro. Faz isso, quando ele fala do cara. Porque é fácil você reclamar. Mas vamos lá. O cara do PicPay botou dinheiro. Quem criou não botou porque não tinha. Arrumou investidor. E aí quando o PicPay começou a ser uma febre, de tudo negócio que cresce logo, tem gente que fica de olho. E aí veio o tal do Pix. E quem tinha QR Code era só o PicPay. O que os bancos fizeram? Estão ficando para trás. Na verdade, o PicPay não inventou o QR Code. Já existia na China há anos. E na China se paga por QR Code. E aí o dinheiro vai cair em desuso. Aí você vai na feira, tem um monte de QR Code do PicPay. Paga para lá, paga para cá. Os bancos falam assim, não podemos ficar para trás. Né? Criaram também as suas pessoas o que? Os seus QR Code. E o banco foi lá e comprou o PicPay. Comprou o quê? A ideia funcionando. E pagou uma fortuna. Aí o cara que criou, ganhou dinheiro, porque matou o porco. Na hora que você começa, você tem que entender isso. Você não tem que ver lucro. Você está investindo. Aliás, você vai ter muito prejuízo no começo. Isso faz parte da aprendizagem. Um aluno que entrou na faculdade de medicina, se não me engano, ele vai pagar uns 1.500 a 2.500 por mês, não é isso, faculdade? Medicina, está quanto? Aumentou? 8 mil no mínimo. 8 mil? É por isso que só ricos se formam. Dificilmente você vê um pobre se formar. Quem tem 8 mil para pagar por mês?
Mas o pai do menino que está pagando 8 mil para ele, porque o pai é o pai. Se o menino for trabalhar para pagar, ele não vai conseguir. Ou ele trabalha ou ele estuda. Então o pai vai lá e paga os 8 mil para ele. Quanto que o pai está vendo de lucro nessa jogada? Nada, está engordando um pouco, filho. Depois que o filho estiver formado, virar médico, talvez se veja aí um lucro na jogada. Talvez. Mas imagine você, pagando 8 mil por mês, para ser médico, tem que abrir mão da vida, que não pode mais ficar balada. É 8, 10 horas estudando, filho. Quem quer ser uma coisa, tem que ficar de 4 a 5 anos só estudando, metendo a cara nos livros. Outro mundo, precisa de outro mundo. Depois que se forma, melhor. Mas enquanto não se forma, é 4 anos, tem que abrir mão de tudo. Enquanto está fazendo, não tem lucro. Por que eu estou falando isso? Porque quando Deus olha para nós, Deus é o maior investidor que existe. E Ele está investindo pesado na sua vida. O que você precisa para dar resultado? Você precisa de quê? Qual é a ferramenta que você precisa? Porque o dia que Deus vê que nós fizemos tudo para dar certo, só o que faltou foi dinheiro, Ele envia. Eu te falo por experiência própria. E eu conheço megas empresários que eles já falaram: dinheiro demais na empresa atrapalha. Porque o que vai fazer de você um empresário de sucesso ou uma pessoa de sucesso é saber lidar com os dias de crise. Quando você não tem dinheiro, é lá que surge a ideia. É lá que vai surgir a ideia mágica, a ideia poderosa. É quando você se reinventa. E o brasileiro, irmão, ele tem esse poder de se reinventar. Então, nós estamos falando de investimento, de talento, de dom, tem a ver com isso. Porque Deus é o maior investidor, Ele investe em você. E Ele quer o quê? Resultado. Então, lembra da passagem dos talentos? Em que cada um recebeu a quantidade de talento segundo a sua capacidade. Ah, pastor, eu recebi pouco. Tá, mas você tem capacidade para receber muito? Se você quer receber muito, aumenta a sua capacidade. Eu trabalho com alguns motoristas e de vez em quando eu saio no carro com eles. Às vezes para ir numa oficina, ir numa mecânica, especialidade, para levar o carro. Porque como o pagamento fica comigo, às vezes eu chego lá, eu vou dar hora para fazer, vou pagar a oficina, então eu vou com eles às vezes, no carro. Rodo com eles, eles me chamam, vão lá comigo para você ver o barulho, vão lá comigo para você ver o defeito. E aí eu vou para lá, vou para cá, mexo aqui, dou uma ordem ali, mando o cara fazer, e converso com o mecânico. Aí um deles falou assim comigo, ele me chama de patrão, não sei por quê. Eles são meus clientes, eu não sou o patrão dele, mas ele chama. Patrão, tem um problema assim comigo, é sério esse negócio que você vai montar uma oficina? E claro, se você não percebeu, não é seu. Pequenininho, vai crescer. Você vai ficar com esse negócio de resolver problema mesmo? Você gosta de resolver problema? Eu falei, claro. Porque você é pago pelos problemas que sabe resolver. E se você sabe resolver problemas grandes, você é bem pago. Irmãos, essa semana agora eu paguei um repasse, na sexta-feira passada. O carro meu deu defeito. Eu fiz de tudo. A injeção do carro. Troquei vela, troquei cabo, limpeza de TDI, troquei filtro, tirei com tudo. Eu esgotei todos os meus conhecimentos. Testei peça. Eu sabia que o carro tinha um defeito. Ou era no TDI, que é onde o carburador, ou era no pedal de aceleração, que agora é eletrônico. Não tem mais cabo. O defeito estava ali. Como eu troquei, peguei o pedal de um carro, botei que eu tenho carros que são iguais. Eu peguei o pedal de um, coloquei no carro, peguei o pedal de outro e coloquei e testei. A falha ficava, o carro não acelerava. E aí, estudando um pouco, eu falei assim: esse defeito, ele está no chicote, que é o fio que liga essas peças. Não sei fazer. Ainda, levei para um cara profissional. O cara ficou com o meu carro 24 horas.
quase 2 dias. Me ligou e falou comigo, seu carro está pronto. O que é? Chicote. Trocamos a som da lâmpada, e o defeito permaneceu, tiramos o bloqueio e fizemos reparo no chicote. Quanto? Chuta, irmão. Hã? R$1.000. Irmão, você pagar R$1.000 para o mecânico, tirar a caixa de macho, é barato. Você pagar R$1.000 para o camarada tirar um cabeçote, é barato. Mas você pagar R$1.000 para o cara remendar um fio. É um fio, irmão. Eu fiquei 2 dias em crise. Porque só um fio que o cara remendou. Achou o fio que estava rompido, remendou no lugar, botou um fio isolante. Mas por que é R$1.000? Porque ele resolveu um problema que eu não consigo resolver. E nego paga. As pessoas pagam. Então, a capacidade está no poder que você tem de resolver problemas. Quanto maior a sua capacidade de resolver problema, mais bem pago você é. Por que um cirurgião plástico cobra 250 mil na cirurgia plástica e tem gente que paga? Porque mexe com a aparência. O cara tira um defeito da face e fica perfeito. E ele pode cobrar 250 mil porque ele é paga. Então, quando você for reclamar de quanto você ganha, reclama de quanto você não estudou para aprender coisas diferentes. Então, olha o que a Bíblia diz. E Deus deu o talento segundo a capacidade de cada um. Você será bem pago pelos problemas que você sabe resolver. Você será bem remunerado pelo poder que você tem de multiplicar o talento que Deus te deu. Então, se você entender isso, quando você multiplica o seu talento, ou seja, aquilo que Deus te deu impacta mais pessoas, Deus olha e fala bem assim: bom, coloquei um talento na mão dele, ele deu conta, vou botar mais. Porque Deus sempre vai dar mais quem traz resultado. Diferente da salvação, que não tem nada a ver com obra, o reino, ele é remunerado, o talento, o galardão, a recompensa vem por obra. Tem até um testemunho que o irmão foi pregar na Assembleia. E ele foi assim, igual o pastor, para dizer. Chegou lá, o irmão que recebeu, ele falou bem assim: você não pode pregar assim, por exemplo. Você vem na Assembleia de Deus. Aqui a gente usa terno. Cadê gravata? Aí o irmão pegou e falou bem assim: eu vou dar uma mensagem para jovem, né? Eu achei que não. O senhor, você vem na Assembleia, que o padrão é terno e gravata. O irmão foi lá, arrumaram o terno, paletó para ele, arrumaram a gravata, colocaram no irmão. O papai falou para ele assim: quando você for pregar, não use gírias. Use palavras coloquiais, palavras eruditas. Assim, o irmão falou assim: poxa, eu me senti um lixo. Mas foi lá para pregar. Recebeu toda aquela ordem, aquela descrição, como podia fazer, como não podia. E ele foi lá, pregou de terra, tentou evitar palavras fugindo daquele contexto que foram ditos para ele. O culto da tarde dos jovens acabou e ele ficou para o culto da noite. Quem quer pregar no culto da noite? Dedo de Donado. Ele está lá quietinho para ver o dedo de Donado pregando e lá de sobe no altar. De camiseta. Falando gênio. Falou um monte de coisa que não podia falar. O pastor passou ele. Levou para jantar. Os irmãos receberam ele. Chegou para o pastor depois e perguntou assim: por que comigo foi diferente? O pastor perguntou para ele: você dá resultado? Você tem tantos milhões de seguidores? Você atrai multidão? A gente sabe que Deus fez duas medidas. Mas o mundo lá fora é desse jeito. Igreja. Se você dá resultado, eles te engolem. Se você não dá, eles te colocam limitações. Tem outro. A história de 2 vendedores da Itapuã.
Tinha um vendedor que ele era perfeccionista. Sabe o que é a pessoa perfeccionista? Chega no mesmo horário, bate o cartão, uniforme impecável, fica no horário, não sai. Chega, se é 1h15 minutos para almoçar, ele fica 1h14 minutos, ele não fica depois do horário. Assim, passou do horário de almoçar, ele é perfeccionista, ele é fiel. E aí chega o outro vendedor, chega sempre atrasado. Sexta-feira não vem depois do horário. Depois do almoço ele não volta. Falta serviço na segunda. Passa do horário do almoço. E aí no final do mês o patrão ainda bate palma para ele. E aí o primeiro vendedor foi falar com o patrão. Por que dessa diferença de comportamento? E o patrão falou com ele assim: porque o outro vende o dobro do que você vende aqui dentro. Não é que pode chegar depois do horário. Não é que pode depois do almoço. A gente vai mandar o que vende mais agora? Irmãos, é assim o mundo lá fora. Você é bem pago pelo resultado que você dá. Sabia disso? Então, quando eu, por exemplo, eu não entendia por que eu ia na Toyota e lá tem um café da manhã maravilhoso, irmãos. Um bolo de chocolate, bolacha, café com leite queimado, todos os dias. Porque a gente, entre aspas, a gente fala bem assim: qual o lucro que você oferece aqui? Porque você pode ir lá e tomar um café e não comprar nada. Mas eu descobri que o nível de pessoas que vai lá são pessoas que têm ticket alto, que compram carro de 300 mil, que compram carro de 250 mil, carro de 400 mil. Então eles estão gerando valor para atrair esse tipo de gente. Porque pessoas que estão dispostas a pagar coisa e pagar alto, eles reconhecem o valor do local. Entendeu? Então, quando você gera um valor, você pode colocar o seu preço. Pastor, você vai voltar no cara que comprou R$1.000? É bem provável que sim. Porque o carro está funcionando. A hora que eu descobri alguém que faz o mesmo serviço mais barato, eu vou. Mas não tem, irmão. Eu já sei que é o cara que faz o serviço, estou de olho nele. É um velhinho, tem uma maletinha, não tem? Ninguém dá nada pro velho. Aí disse que o velho, quando abre o chicote do carro, descobre defeitos. Mas a empresa que paga ele, tem ele na mão. Você vai ser bem pago pelos problemas que você sabe resolver. Sabe por que a Apple tem o celular mais caro da face da Terra? Porque ela criou um problema e agora ela te vende a solução. Porque uma vez que você usa o Apple, da maçãzinha, você não quer trocar de celular. Ele te agarra. A Toyota também inventou um problema, porque quem entra no Toyota não quer mexer com outra coisa. Eles criam problemas e eles vendem a solução. Oi? É o brand que te atrai e eles colocam o preço que você paga. Só para você ter ideia, o outro carro que eu tinha, o Corolla, eu paguei 52 mil nele. 52 mil, há 4 anos atrás. E ele só foi vendido por 56 mil, porque o cara falou assim: eu não posso pagar os 64. O carro valorizou 10 mil. Você já viu o carro valorizado usado? O carro valorizou, ficou mais caro, usando ele. Normal que você pega um carro, você usa e fica mais barato. Ele valorizou na minha mão. Toyota. E o cara falou assim: eu só não te pago os 64 que ele vale, porque eu tenho que revendê-lo. Vamos fazer o seguinte: eu vou dar os mesmos 10 mil de desconto no que você vai levar. Porque o desconto do outro eu posso, porque eu também peguei abaixo do preço. E eu te pago o mais barato desse aqui. E ele me pagou 55 mil no carro, que eu paguei 52, depois de 4 anos. Me deu 10 desconto desse. Então, por que um, na passagem dos talentos, recebeu 5 talentos? Olha o que a Bíblia diz: porque ele tinha capacidade de ter os 5 talentos. Por que o outro recebeu 2? Porque ele tinha capacidade de ter 2 talentos.
quando a sua capacidade é aumentada, Deus coloca mais na sua mão. Pastor, como é que eu consigo saber que eu tenho capacidade? Pelo pouco que Deus te entrega. Se você é fiel no pouco, Deus sempre vai te colocar no muito. Se você é reprovado no pouco, não espere ser aumentado. A cada ciclo de 7 anos, Deus te prova. Você fica 7 anos sendo provado em um ciclo. Você foi aprovado em troca de ciclo, você sobe de nível. Aquela história do ano, né? A pessoa está no ano, e fica 12 meses ali estudando, no final do ano ele é aprovado. Ele é aprovado, se ele passou, ele vai para um nível diferente. Aí o que acontece? Você chega no próximo ano, as matérias são as mesmas? Mais difíceis. Sabe por que os seus problemas aumentaram? Porque Deus aumentou a capacidade de você de ter colheitas. A gente reclama dos problemas que tem. Mas pode perceber que lá atrás estava reclamando do que você já sabe resolver hoje. Aquele probleminha que você estava reclamando, que hoje você já superou ele, você sabe resolver. E aí vem o problema maior. Você fala, assim, e agora? O mesmo Deus que estava com você, quando você estava resolvendo aquele pequeno, que você não sabia resolver, agora você sabe resolver, mas está capaz de você resolver esse. Então, Israel não deu os frutos que precisava, e Deus tirou deles o reino, e deu a nós. E nós temos que aprender a lidar com o reino. Mateus 22, versículo 1. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo, ou seja, é a aparência do reino, é tudo aquilo que eu posso comparar com algo que é conhecido. O reino tem essa aparência, é semelhante, não é igual, é semelhante. Eu só entendo o mundo físico, eu vou entender o que? Espiritual. Tem um versículo na Bíblia que eu não entendia ele quando lia. Outro dia o Espírito Santo me fez entendê-lo, e aí foi no dia a dia que eu fui entendendo. Quem aqui tem o costume de juntar roupa usada para doar para as pessoas? Quem tem o costume de juntar, às vezes, uma latinha, uma garrafa PET, um ferro velho, para aquelas pessoas que passam recolhendo? Entende? Então, isso é Bíblia. Olha o que a Bíblia diz. Quando você for fazer a sua colheita, está na Bíblia. Como Israel é um povo de colheita, chegava a época da colheita, das espigas, e aí, os donos de fazenda, eles contratavam as pessoas que colhem, fazem a colheita, né? Chamado meieiro. E aí, o cara sai com o cesto para colher espiga de milho. Naquela colheita, era bíblico, isso era um mandamento, tinha que ser cumprido. Se uma espiga caísse, quem estava colhendo não podia pegar a espiga do chão. Está aqui o cara colhendo a espiga, está aqui no pé. Botava ali o cesto e ia colhendo. Naquela coisa de colher, uma sempre escapou e cai no chão. A que caiu no chão, eles não podiam baixar e pegar. Por quê? Porque atrás vinham pessoas que estavam necessitadas e vinham colher essas espigas. Era ajuda aos povos. Então, existe várias chaves de prosperidade. Então, existe um nível na sua vida que você precisa dessa espiga do chão, você precisa da latinha. Quem já catou a latinha para vender? Deixa eu ver. Se foi só eu só que catou? Já catei a latinha para vender para comprar gás. Não é isso? Já catei. Já vendi chup-chup, já vi jeito lá, já trabalhei em feira, já vendi brigadeiro, já vendi perfume. Vendo também. Existe aquele nível que você está catando espiga. Você precisa daquela latinha para você, você já sabe que se juntar 60 dá um quilo. R$8, né? Na minha época era R$2,50. Mas Deus vai trocar seu nível. E vai ficar tão insignificante a sua colheita que aquela espiga não faz sentido mais. Mas o que Deus está falando com você? Junta e deixa para quem precisa. Você acredita que no meu bairro tem um supermercado? Você sabe que o supermercado dá muito papelão. E há muitos juntos deixam lá fora, para aqueles que reciclam, pegar o papelão. O cara montou uma empresa de reciclar papelão. Então todo
lixo que ele produz, ele vem um reciclo e vende. Você acha isso bom ou ruim? Ruim. Ele não precisa disso. Não faz diferença no faturamento dele esse dinheiro. Ele está descumprindo essa palavra, porque para deixar espiga. Eu juntei um monte de ferro. A gente mexe com carro, pastilha, bucha, um monte de ferro da oficina. Está lá, no canto. Aí um dia, o papai me pediu, só que o papai não foi pegar. Aí passou o ouro. E ele veio catando plástico. Eu acho que o mais barato é o plástico, né? Tá muito volume, não dá muito dinheiro. E o cara me pediu, você tem plástico aí? E aí tinha uns litros de óleo que tinha que ser guardado para jogar no lixo, eu dei para ele. Eu falei assim, você também cata ferro? Ele falou, cato. Aí eu fui lá, peguei aquele monte de ferro e dei para ele. Quando você faz isso, naquela hora que está fazendo isso, o Senhor falou comigo assim, né? Aquela passagem da espiga. Isso é espiga. É quando você poderia ganhar 10, 15, 20 reais naquilo ali, mas você deixa para quem está no nível bem abaixo do seu. Não é soberba não, tá, irmão? Mas 20 reais para mim não faz diferença. Hoje não faz diferença. Não vou ficar mais rico nem mais pobre se eu ganhar 20 reais ou não perder 20 reais. Eu faço uma corrida para ganhar 10 reais. Mas entende que aqueles 20 é mais importante para aquela pessoa do que para mim? É isso que eu estou querendo dizer. Eu vou te colocar você no nível maior. Lembra daquele que está no nível menor e deixa ele espiga no chão, não pega. Até a passagem de Ruth, que Boaz, que era dono da fazenda, deu ordem aos seus ceifeiros para ir espalhando mais espiga, deixa cair mais de propósito, para que ela cate. Que ele queria casar com ela, né? Ela achou ela bonita. Então ele cativou ela. Então quando você ajuda o pobre, quando você tem dó, não tem dó das pessoas não tem dó de ninguém, mas você tem misericórdia das pessoas que estão abaixo de você está semelhando a vida dela. Irmão, eu já fiquei tão feliz quando eu ganhava 2 reais para calibrar o pneu. R$1. Ganhava R$1 para calibrar o pneu. Hoje as pessoas, quando eu faço Uber, às vezes deixa 4, deixa 5 reais. Eu fico feliz do mesmo jeito. Eu estou na frente, eu consigo abençoar a vida de alguém. Porque na minha vida, os 4, 5 não faz efeito. Mas eu sei que na vida de uma outra pessoa é uma ajuda para ele comprar o gás, é uma ajuda para comprar o pão. Então, o reino de Deus, ele é semelhante ao que? Versículo 2: o reino dos céus é semelhante ao certo rei que celebrou as bodas do seu filho. Essas bodas aqui é a festa de casamento da igreja com Cristo. Eu não sei se você sabe, mas nós somos unidos em espírito com Cristo. Olha o que a Bíblia diz: deixará o homem pai e mãe e unir-se-á a tua mulher, esposa, e serão os dois uma só carne. Essa passagem está falando do marido que deixa pai e mãe e se une a tua mulher e faz com ela um só corpo, os dois serão uma só carne. No decorrer do casamento, com a relação sexual, o espírito do homem se une ao espírito da esposa se une ao espírito do homem. E é bem comum você ver um casamento de 20 anos, 15 anos, 25 anos, 30 anos, eles parecem que são um. Quem está de fora fala bem assim: nossa, são muito parecidos, que um gosta, outro gosta, que um quer, outro quer. O que é isso? Que no começo não é. No começo quase bate um no outro, fica se galpando. Por quê? Porque o espírito não é mesmo. É dois, é um homem e uma mulher. Mas com o tempo, a relação sexual dentro do casamento é abençoada. E eles passam ao quê? Ao se unir no mesmo espírito, falar a mesma linguagem. O que um quer, o outro quer. E ela começa a fazer o que ele ama e ele começa a fazer o que ela ama. Eu queria discutir com a minha esposa no começo da relação, quando era há 20 anos atrás. Eu queria discutir, eu queria ganhar guerra, eu queria mostrar para ela que eu tinha mais argumento. E hoje, pastor, o que é que você faz? Eu tenho que ficar calado, irmão. Mulher, você discute não, tá doido? Você quer ter razão ou quer ter paz? Tenha paz, meu irmão. Vou te contar um negócio aqui, cara. É coisa de mulher.
A minha esposa falou comigo assim hoje: leva, a nossa filha vai começar, a semana que começou a malhar. E ela colocou a minha filha na moto e as duas iam para a academia. Minha esposa deixava a minha filha na academia o primeiro dia. E ela ia para dela. Na volta, passaria, pegava minha filha e trazia. Eu estou lá resolvendo o problema da oficina. E ela ligou e falou assim: o cara da academia não está aberto, 2 horas não está aberto. Ele não abre 2 horas, só abre 2h30, 3 horas. A minha não fecha. Ó, leva ela lá. Acompanha ela. Ok. Eu achei que ela já tinha ido lá, feito a matrícula, conversado com o rapaz. E era só para eu levar. O que ela falou comigo? Leva ela até a academia. Coloquei minha filha no carro, cheguei lá e perguntei: sua mãe já fez a matrícula? Não. Sua mãe já pagou a paz? Não. A sorte que o cara da academia, meu amigo, conheço ele, eu falei: EG, dá os primeiros toques para depois eu passo aqui, acerto com você. Ele falou: não, passa comigo. A minha esposa depois mandou áudio: você deixou ela lá? Eu falei: deixei. Perguntei para ela assim: você pagou? Você fez a inscrição? Eu achei que você tinha ido lá. Claro que eu não paguei. É claro que eu não. É primeiro dia dela. Eu disse: só estou te perguntando. Você falou como que era para levar. Você sempre muito detalhe da confusão. Mas vamos lá. A noiva daquela igreja, nós estamos prometidos como igreja ao noivo que é Cristo. E a gente se uniu em espírito com Cristo. O nosso espírito, que estava morto, foi ressuscitado, reviveu, novo nascimento. Diga comigo: novo nascimento. Novo nascimento. Quando você aceitou Jesus, houve um novo nascimento do Espírito. E aí o Espírito de Deus, que é o de Cristo, entrou dentro do nosso espírito. E se uniu com Ele em espírito, casamento. Por isso, olha só que interessante. Por isso não tem possibilidade, está sendo gravado ali, você está ouvindo essa mensagem? Não há possibilidade de um crente que nasceu de novo em Cristo ir para o inferno. Porque se Deus mandar um cristão para o inferno, vai estar mandando Jesus, porque o Espírito de Jesus está dentro do cristão. Não tem como, irmão. Só se a morte separar. Aí nós temos a vida eterna, como é que separa? É impossível. Então, você já entendeu que nós fomos unidos em espírito, com o Espírito de Deus, que é o Espírito de Cristo. E agora, Jesus está falando que vai haver uma festa, um casamento. O céu, o rei dos céus é semelhante ao certo rei que celebrou as bodas do seu filho. E ele enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. O que é boda? Festa de casamento. E os convidados, estes não quiseram vir. Depois enviou os servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que eu tenho o meu jantar preparado, os bois cevados, já mortos, tudo está pronto. Vinde as bodas. Porém, eles não fazendo caso, foram para o campo, outro para o seu negócio, e outro apoderando dos céus, ultrajado e matado. Isso aqui é Israel. Porque a noiva de Cristo não é Israel. Israel é a esposa de Jeová, Deus Pai. Você vai ver sempre Deus falando, Deus Pai falando, que Israel é a sua esposa. Agora vem Jesus, o Filho. E o Pai precisa arrumar uma esposa para o Filho, a igreja, os gentios, nós. Então, já que Deus está casando Jesus com a igreja, o gentil, Ele está convidando os convidados, Israel, para as bodas. E eles estão dando desculpa.
nós estamos também convidando as pessoas para as bodas. Não é isso? E muitos fazem o quê? Então, desculpa. Colocam a sua vida mais importante do que essa festa, que é a da igreja. E o rei, tendo notícia disso, encorajoou-se e, enviando o seu exército, destruiu aqueles homicídios e incendiou a cidade. No ano 70 depois de Cristo, Israel foi destruído e colocado a fogo. Então disse o servo: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Ide, porém, as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos quanto encontrares. É assim: a pessoa recebe o convite. Se ela não honrar o convite, o lugar dela é colocado para outro. Já falei que no reino, a quantidade de pessoas que vão reinar tem um número exato, não é aberto. Não, vem quantos vierem, não. Digamos que seja 1 milhão. Está faltando quanto para 1 milhão? Está faltando 2 pessoas. A hora que esse número bater, pronto, fechou a porta. Por que eu sei que tem um número exato? Porque o seu lugar pode ser trocado, alguém pode tomar a sua posição. Olha o que está acontecendo aqui. Tinha um número de convidados, os anjos que são servos vão dizer para o Senhor, para o Pai, para Deus: os convidados não eram dignos, ainda tem lugar. Olha o que o pai de família vai falar. Então saia fora e pega as pessoas que não são dignas, os estrangeiros, e convida eles, porque a festa do filho não pode ficar vazia. E depois de sair dos caminhos e convidar para as bodas todos quanto encontrar. E os servos saindo pelo caminho, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons. E a festa nupcial ficou cheia de convidados. Percebe que nessa passagem tem 2 festas: a das bodas e a festa nupcial. Diga comigo: a boda e a festa nupcial. Em um momento está se comemorando o casamento da noiva com o noivo. Mas agora, no trocar de cena, a cena agora é o quê? Uma festa nupcial. Digamos que alguém vai casar, e aí convida um monte de gente. Tem uns casamentos que a pessoa só vai na igreja, e aí as pessoas mais íntimas recebem um convite individual para ir para os convidados, para a cerimônia. Agora, quando acaba a cerimônia, os noivos saem para a núpcia, para a noite de núpcia. Leva o convidado junto? Só o noivo e a noiva. E a noiva, ela tem uma veste para o casamento e uma veste para a núpcia. Não é assim? Ela tem um vestido para casar, e por baixo do vestido ela tem o quê? Uma roupa íntima para o seu noivo. Presta atenção. As vestes do casamento, Jesus vai te dar corpo eternizado. O seu corpo será revestido, vestido de glória. Eternização. Agora você, eu, precisa construir as vestes de baixo. Porque em Apocalipse capítulo 18, se não me engano, a noiva preparou as suas vestes nupciais. Quem não tiver a roupa de baixo
não pode ficar. Vamos ver? Versículo 11. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajando vestes nupciais. Está vendo aqui? E disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: amarrai-o, pés e mãos, e levai-o, e lançai-o nas trevas, e ali haverá pranto. Eu já expliquei que essas trevas exteriores não é o inferno. Mateus 22, 13. Porque muitos são chamados e poucos os escolhidos. Muitos serão salvos, não são todos salvos. Muitos são salvos. Entre os salvos existem os escolhidos, que são os vencedores. Então, a pessoa que foi salva, ela vai participar das bodas do Cordeiro. Mas não confunda bodas do Cordeiro com a festa nupcial, que é a intimidade com Cristo. Existe um número profético em Apocalipse chamado 144 mil. Tem dois 144 mil. Um diz respeito a Israel, outro diz respeito à igreja, os vencedores. Você vai perceber que em um certo momento, esses 144 mil, que são os vencedores, é o número profético, não é literal. Ele diz o seguinte: que aonde o cordeiro vai, também vai os vencedores. Então, nós, os vencedores, teremos acesso, mais acesso do que aqueles que só foram salvos. Quem está entendendo? Diga bem. Então, por que é importante a gente estudar? Porque quando eu prego que a salvação é pela graça, e a pessoa não ouve o estudo, o que passa na cabeça dele? Então quer dizer que eu parei de fumar, eu parei de beber, eu não estou pegando as mulheres na rua mais, eu vou para o mesmo lugar que aquela pessoa está voltando a pegar lá? E aí você vai ver que não vai. Mas a gente quer lançar a pessoa do inferno. Não é assim que a gente quer? E a gente fica triste quando ouve essa mensagem da salvação pela graça, fica revoltado, porque o cara que foi pedófilo está indo para o inferno, a gente queria mandar para o inferno. Mas você não está entendendo que Deus também te livrou do inferno, que nós também era merecedor do inferno. E as pessoas não vão para o inferno porque pecam. Diga assim: ninguém vai para o inferno. Não ouvi, diga assim: ninguém vai para o inferno porque está pecando. O que tira do inferno é ter Cristo. Ela só vai para o inferno se não tiver Cristo. Se ela acessar o sangue de Jesus, ela é salva. Essa salvação, uma delas, o primeiro passo dela não entra no inferno. Mas não para por aí, tem um processo. Então, muitos salvos vão participar das bodas, festa de casamento, mas não entra para a intimidade, porque para entrar para a intimidade tem que ter intimidade com o noivo. Abra sua Bíblia em Mateus, Apocalipse 19. Dá um exemplo bíblico. Você tem vontade na terra. E no final ele aceitar Cristo, ele vai continuar no céu. Não, ele não vai para o céu, não. Ele está livre do inferno. Sim, ele não vai ficar. Não vai para o inferno, não. Porque essa é a solução. Aquele que clamar a Cristo é salvo. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se no último segundo de vida ele clamar Jesus, pode botar aqui, botou para quebrar. Botou para quebrar. Aprontou bastante. Na hora que ele estiver morrendo, está indo no acidente de carro,
O carro perde a direção. Naquele último segundo ele fala: Jesus me salva, misericórdia. Ele se arrependeu de verdade. Ele invocou o nome do Senhor. Ele foi salvo, livre do inferno. Morreu, não vai para o inferno. Agora, tem pessoas que não estão invocando o nome do Senhor. Vai perguntar. Então, por que eu tenho que seguir tudo certinho, senão as pessoas vão salvar? Porque fazer tudo certinho não te salva. Fazer tudo certinho te garante o reino, galardão e menos sofrimento. Porque essa pessoa que morreu, ela vai ser ressuscitada e não vai ter corpo de glória na terra por 1000 anos. Ela vai ter que se converter, ela vai ter que passar por disciplina, ela vai ter que passar por um momento de sofrimento, cadeia, para que a alma dela seja convertida. Porque só o espírito dele foi salvo, a alma não. Então ele fica no corpo eternizado por 1000 anos para poder passar por um processo para que a alma dele seja convertida. Vou te falar um negócio com você. Tem muito crente aí que não está salvo não, na alma. Só o espírito foi salvo. Tem crente que dá roupa, tem crente que dá mente, tem crente que fala mal do irmão. E aí? O grande desespero dele é descobrir que ele não vai reinar com Cristo. Porque quando Cristo voltar, as obras dele vão ser julgadas. Imagina, nós estamos 120 anos de terra. Às vezes a pessoa viveu 40, 50 anos no mundo, aí serve a Jesus, fica 20, 30 anos servindo. Já é difícil 20, 30 anos, você imagina 1000 anos sendo disciplinado. Vou dar um exemplo bem estruxo. Bem. Imagina o cara que trai a esposa. É crente, mas trai a esposa. Esse cara aí não vai reinar. Porque a Bíblia diz assim, ó: e ficarão de fora os adúlteros. Cristo voltou e Cristo vai requerer investimento. Só vê você. Cadê as obras da sua vida? Porque a obra é para galardão. Porque há uma possibilidade de você ser recompensado pelo que fez, disciplinado pelo que não fez e castigado pelo que fez. Então, essa pessoa que viveu na prática do pecado e não se arrependeu, no dia do tribunal de Cristo ele vai prestar conta. E Cristo vai interpelar a ele. Por que ele estava fazendo isso? Ele vai ser disciplinado, ele vai ser castigado. Pode ser preso, pode ser açoitado. Não é inferno. Porque no inferno não tem como sair. Os 1000 anos, uma hora acaba. Então, agora, eu vou trazer isso para o dia a dia nosso. Está na igreja. Você está salvo. Aí você peca. Esse pecado seu te leva para o inferno? Sim ou não? Não. Mas como é que Deus trata ele? Vai botar na sua conta. Existe pecado que você comete agora que o problema nosso é que a gente tem memória curta. Passa 6 meses, aí você fala assim, você está esperando o castigo de Deus logo no mês seguinte, na semana seguinte, e não acontece nada. Mês seguinte não acontece nada. Aí você esquece. Fala assim, Deus entendeu. 6 meses depois vem a cobrança. O anjo vai te cobrar. Aí você não sabe mais que está sendo flagelado. A Bíblia diz que Davi pecou. Pecado de Betseba. Qual o pecado de Davi? Comeu a mulher do soldado dele, sabendo ele que ela era casada. Olha que interessante, irmão. A gente tem que estudar muito a Bíblia para entender a mente de Deus. Se Davi tivesse pegado uma menina virgem em Israel, uma moça virgem, ele não era considerado como pecador. Deus não teria imputado nele o pecado, porque havia uma tolerância de Deus para essa mulher, para essa menina virgem. Davi tinha até a mulher. Quando ele vai ser castigado, a Bíblia fala
ele poderia ter pegado qualquer mulher virgem. O Senhor vai repreendê-lo, vai dizer assim: já não era bastante pegar a mulher do seu Senhor, está falando de Saul, porque ele casou com a filha de Saul, ele casou com as descendentes de Israel. E se isso fosse pouco do Senhor, te daria 100 vezes mais. Se tivesse colocado mais 10 mulheres, que fosse livre, dentro de casa, Deus não teria contado para cá dele. Deus imputou o pecado porque ele pegou mulher casada. Mas foi logo em seguida? Não. Quanto tempo durou? Aproximadamente 9 meses. Eu fico imaginando Davi esperando vir o flagelo, vir para cá, e não veio. Deve ter orado pedido perdão. Deus aceitou. Deus me perdoou. Por que Deus esperou 9 meses? Hã? Também. Eu vou te dar um exemplo. Você faz um voto. Você não tem o dinheiro. No dia seguinte Deus te marca, te cobra porque você não tem o dinheiro? Não. Deus te dá um tempo. Mas no momento que você tem o dinheiro e pode pagar, você demora a cobrança dela. Deus esperou 9 meses. Davi vir e se arrepender. Como Davi não veio, veio a cobrança. E aonde mais dói no pai? No homem? O filho. Vem Natan, exorta Davi. Davi chora pelo menino. E Deus fala assim: vou matá-lo. Boa parte, respondendo a pergunta de Lucas, da forma com que Deus arranca o pecado de nós, são os flagelos. Como é que Deus vai tirar o pecado do cara que se arrependeu na última hora? Ressuscitando ele e fazendo ele ficar 1000 anos disciplinado pelo pecado. Ele vai olhar os 100 anos que ele viveu na terra, ele vai falar assim: cara, como eu fiz isso antes? É tipo assim, uma multa de avançar o sinal vermelho, ela pode ser R$290, 95. Mas se você passar 50% do valor, tipo assim, ela é 80 km por hora, se você passar 150, ela triplica de valor, ela é multiplicada 3 vezes mais. Então uma multa de 295, ela pode custar R$900, e o ponto também é multiplicado, era 7 pontos, vai para 21, perdeu a carteira. Então, a pessoa que se converte agora, nesse tempo, ele deixa o pecado agora, ele não é penalizado, ele é beneficiado. Porque quem jogou para depois do tribunal, paga mais caro. O mesmo pecado, a mesma dificuldade que ele tinha que se converter agora, lá vai ter 1000 anos para fazer isso. Entendeu? Então não tem como se comparar. E outro. A gente não sabe exatamente como é que vai ser esse castigo. Entendeu? Que é sempre na presença de Cristo. Eu já vi testemunho de pessoas que estavam no inferno, que falam que foram no inferno, de pessoas que estavam no inferno e que todos estavam arrependidos, que queriam uma segunda oportunidade. E a raiva que eles têm de Jesus é que não tem essa oportunidade mais. Porque a oportunidade está no corpo. A misericórdia, a segunda chance está no corpo. Enquanto você está no corpo, meu irmão, sempre uma possibilidade de você ser perdoado. Então, se a gente for tentar entender, Lucas, pelo nosso prisma, parece injusto. Mas quando você vai aprofundando as Escrituras, que a Bíblia diz assim: Deus usou de misericórdia para com todos, colocando todos debaixo do mesmo jugo. Se Deus fosse cobrar a justiça de cada um, ninguém seria salvo. Ninguém. Que ninguém consegue cumprir a verdade de Deus, só Jesus cumpriu.
Então, a Bíblia diz assim, ó, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. O que é isso? Se você pecou 10 vezes, você foi alcançado e perdoado 10 vezes. E o que pecou 1000? Foi alcançado 1000. Então, aonde que na salvação, a quantidade de pecado não faz diferença. Faz diferença para reinar, para ser castigado. Você quer ver um exemplo, irmão? Quem você acha que sofre mais? Quem tinha muito vício se converteu? Ou quem tinha quase vício nenhum se converteu? Quem acha que quem tinha muito vício é mais difícil para a pessoa que se converteu? Vou dar um exemplo, vou clarear isso aqui, se for que veio falar. Imagina 2 rapazes. Um nasceu de vez em quando na igreja, mas não era crente. O outro era não mesmo, botou para quebrar, usava droga, cheirava, cocaína, pino, roubava, assaltava, transava com homem, transava com mulher, botou para quebrar. Os 2 se converteram, o outro ia de vez em quando na igreja, mas não era crente, de vez em quando, mas assim, não tinha vício, era meio de casa, estudava. Os 2 se converteram no mesmo dia. Quem você acha que vai sofrer mais para servir Jesus de verdade? Oi? O que pegou muito ou o que pegou pouco? Porque o que pegou muito tem no cérebro dele várias trilhas de pecado. Então ele vai ser mais tentado a largar Jesus. A pessoa que tem pouco pecado, por exemplo, eu não tenho hábito de trair. Tem 25 anos que eu estou com a minha mulher e casei com uma só. Então, para mim, irmão, adulterar com a minha esposa é difícil, tá? Pastor, é impossível? Não, impossível não é quem é homem. Eu não confio na minha carne. Mas, assim, uma pessoa que já tem 25 anos que não trai mulher, pode dizer que é mais difícil trair. Não é? Agora, imagina que um cara que vivia no boate, no prostíbulo. Ele vai ter que lutar com a carne dele todos os dias. Eu já vi alguns testemunhos. Tinha um rapaz da outra igreja que eu servia, e ele foi do crime lá, foi sozinho, né? Ele foi do crime. Usava droga, fumava, bebia, orgia, assaltava, fazia assalto. E ele conversando comigo, já tinha uns 15 anos que estava na igreja, crente. Ele falou assim, irmão, ó, te dar um conselho, não dizia não. Porque eu já desviei uma vez e eu nunca voltar. Ele falou assim, quando eu me converti, eu consegui largar o cigarro, consegui largar a cocaína, eu consegui largar a prostituição, porque eu me afundei muito na obra de Deus. Mas a coisa mais difícil para mim, que todos os dias eu luto para servir a Deus, é trabalhar honesto. Porque no mundo eu fazia um assalto, eu tinha dinheiro para comprar o que eu quisesse. Agora você ir para um trabalho, para ganhar R$50, virar uma macena, trabalhar o dia todo de ajudante, o cara não tem estudo, estudou. Para ganhar R$50, uma marmita fria. Irmão, é muito amor por Jesus, porque eu tenho vontade de pegar uma arma e fazer um assalto, até hoje. Agora você imagina o cara que viveu uma vida honesta. Ele não tem esses demônios com ele. Então você vai me dizer que é mais fácil servir a Jesus para quem pecou pouco ou para quem pecou muito? Agora, o que não pode ter naquele que pecou pouco é o orgulho de achar que é melhor do que o outro. Porque muitas das vezes o que pecou muito tem mais amor, porque muito foi perdoado, ele entende que ele é um lixo, que ele realmente sabe onde ele veio. Então, mas eu digo assim, se os dois do coração sincero querem servir a Deus, você pode ter certeza, que quem pecou menos vai ser mais fácil a vida para ele. É igual, por exemplo, aqueles que casam no mundo, que escolheram a esposa ou o marido no mundo, pode comparar com quem casou na igreja? Imagine quem está na igreja, a Aninha, por exemplo. Ela tem o cuidado de escolher o varão de Deus, escolher o perfil certo para ela, o cara que ama Jesus. Você acha que ela vai passar luta com ele? Vai passar. Mas pode se comparar com o cara que veio do mundo? O cara que veio das drogas? O cara que veio do crime? Não pode, irmão. A gente que não pôde escolher, sofreu mais. Seu casamento vai ser uma bênção? 80%.
mas nunca serve. Por quê? Porque a gente tem restício. Eu, 25 anos de casado, quase 30 anos com a minha esposa, nunca traí minha esposa. Nunca. Só em pensamento. Sou santo também não. Sou. E aqui é sempre sincero, aqui não fica no figuragem aqui não. Meu Deus! Meu Deus do Você céu! alto não. Você acha que eu fico preocupado se ela pegar meu celular? Sim ou não? Pegar, como é que é sério? Vou aqui pra você. Não tem treta. Mas tem uns caras que chegam a morrer quando a mulher pega o celular. Tem que matar. Eu saio para onde eu quero, quando eu quero, e não preciso dar satisfação. E não tem ninguém me ligando. O máximo que eu pergunto é falar assim: ô, tá tudo bem por aí? Tá ok. Trabalhei várias vezes de aplicativo, de ficar até as 2 da manhã, no sabadão. Sair perfumado, bonito eu já sou. Meu Deus! Mentirosa, meu Deus! Não estava sério a pregação? Agora, o que é isso? É a colheita de 25 anos levando a sério o relacionamento. Agora você imagina o cara que sempre aprontou com a esposa. Ela sai, ela já fica preocupada. Aí ele vai dizer assim: poxa, pastor, eu estou levando a sério agora, ela não confia. Fala, filho, agora acorda que você aprontou lá atrás. Não apaga da noite pro dia. A confiança é uma coisa que você tem que colar. É devagar, agora tem que construir de novo. Então entenda, o relacionamento com Deus é a mesma coisa. Aí não pode questionar com Deus, que está vivendo uma vida hoje, que você não contou lá atrás. Tem até uma irmã que chegou para o Luciano Subirá e falou assim: pastor, ora por mim, para Deus me dar o conhecimento que você tem. Ele falou: ora não. Ô pastor, está amarrado, irmão, vigia. Você já leu quantas vezes a Bíblia que eu li? Quer dizer que eu tive que pagar preço, ler Bíblia, muita Bíblia, estudar, anos após anos, para depois de 20 anos do conhecimento que eu tenho, você quer que uma oração trouxe para você? Vigia, irmão, vai ler a Bíblia. Mas está certo. Está certíssimo. Então, respondendo a pergunta dele, você vai ver no dia a dia que mesmo que se converteu, que não vai para o inferno, os dois não vão para o inferno, mas um vai ter uma vida tranquila, o outro não. Um vai ter uma vida tribulada, um vai ter dificuldade financeira e o outro vai ser abençoado. Porque na salvação não faz diferença, mas na recompensa Deus sabe dar. Verdade. Não compare o casamento de dois crentes, um que não trai e o outro que traiu, não é a mesma coisa. As bênçãos, a paz, os filhos é diferente. Até os filhos é tranquilo. Então, o que não pode comparar? Que a gente quer que Deus trate a salvação. E na salvação não tem comparação. O que pecou muito é salvo, o que não pecou quase nada também é salvo. Não vai para o inferno, entenda isso. Não vão para o inferno. Deus trata depois. É na colheita, é no dia a dia, é no dia que o cara vai levar. Já falei para vocês. Eu olho para a minha vida hoje, os caras que trabalham comigo na mesma coisa que eu faço, não colheram a mesma coisa. Qual é a receita, pastor? Fidelidade a Deus. Eu colho a fidelidade que eu tenho da minha esposa no meu casamento. O que mudou para Deus ou não? O que mudou para Deus ou não trair minha esposa? O que mudou para Deus? O que Deus ganhou eu não trair minha esposa? Nada. Deus é Deus do mesmo jeito. Porque o nosso pecado não afeta Deus. Quem é beneficiado com a nossa fidelidade é nós mesmos. Agora, quando Deus vai entregar uma posição de liderança, Ele escolhe quem? O cara que foi fiel. Alguns caem depois. Uns construíram uma carreira com Deus. Aí depois que lá em cima esquece. E aí cai. Posso falar um negócio com você? Caíram antes. Porque o pecado, para nós é a queda. Para Deus já é o resultado da queda. Lá atrás o coração dele mudou. E aí Deus permitiu ele cair. Está na Bíblia isso aí. Que aquele que o Senhor se irá,
Deus entregar ele no adultério. Ele só adulterou porque Deus quis. Empurrou ele para o mal. Para quê, pastor? Para que o engano do coração dele seja revelado. Porque a gente só consegue ver que está caído quando a gente peca. Ah, pecou lá, caiu. Não, já caiu antes. O relacionamento dele com Deus já tinha mudado. Pastor, como é que eu faço para mim não cair e não pecar? Porque primeiro você cai, depois você peca. O pecado é o resultado da queda. Para nós crentes, a gente fala assim, fulano caiu. Porque a gente visualizou o quê? O pecado. Mas Deus está mostrando o pecado porque tinha caído primeiro. Por que Eva comeu a fruta? Porque tinha caído no coração dela. O relacionamento dela com Deus, com a palavra, já tinha que cair. Quando é que eu caio? É quando eu tenho uma relação sexual com outra mulher que não seja minha esposa, ou quando eu alimento meu coração uma queda? Então, quando o meu coração há uma tentação de ter uma relação com uma outra mulher que não é minha esposa, eu tenho a possibilidade de dizer o que? Senhor, eu tiro isso do meu coração, isso não é de Deus, dentro do meu coração, eu tenho a obrigação de vigiar dentro de mim. Senhor, não deixa eu cair não. A tua obra vai perecer. Não confia na minha carne não. Tira esse sentimento dentro de mim. É nessa hora que você está vencendo o pecado. Não é quando está com o celular na mão e ela fala, vamos embora. Nessa hora você não tem mais força, meu irmão. Está esperando o convite. Ela fala, vem, você fala, eu tentei, Senhor. Tem gente que só espera a oportunidade. Só falta a oportunidade, porque ele vai. Então, quando que eu estou lutando contra o pecado? Quando está no coração. Quando veio a tentação. A possibilidade. Que vem em você primeiro. O convite. Se o diabo te ganhar, ele vai na outra pessoa. Você sabia disso? Quem já teve um sonho erótico com outra pessoa? Quem é casado com levanta a mão. Senão não acontece. Meu Deus! Estou deixando sério com você. Esse sonho erótico que você teve com outra pessoa nada mais é uma, só um minutinho, Breno. É uma sugestão do Satanás. Quando a gente vai dormir, Deus pode vir colocar sonhos proféticos em você. A semente de Deus, a palavra de Deus. Você pode ter sonho de revelando, você pode ter sonho profetizando, você pode ter sonho falando em língua. Pode ou não pode? Mas o diabo também vem, está na Bíblia isso, tá? Enquanto a gente dorme, vem o inimigo e semeia. E claro, está na Bíblia. Então, isso ser feito para me tentar? Claro. Ele, É de Deus que não é, esse sonho que está ficando. a maneira como o diabo vem te tentar, quer ver? Eu vou mexer com vocês. A gente aprendeu que o diabo não sabe o que está pensando. Quem aprendeu isso? Levanta a mão. E quando eu não falo, o diabo não sabe. Sabe sim. Sabe. Está na Bíblia. Eu não falei nada. Nós aprendemos atrás que na mente da gente o diabo não sabe. Nós aprendemos isso. Não é. Deixa só eu falar, senão eu vou perder o foco. Aí se você tiver dúvida, eu vou no carro e te explico melhor. Fica adorado. Então vamos lá. A gente aprendeu que na minha mente o diabo não tem poder de destruir, mas tem. Em Mateus capítulo 13, Mateus 13, vai dizer que a palavra que foi semeada no coração, na mente, se ela ficar na beira do caminho, as aves do céu vêm e comem. Então, o diabo sabe o que está na beira da sua mente. Ele não sabe o que está aqui dentro, no interior, na profundeza da alma. É só o Espírito de Deus. Mas na mente, na beirada, diga assim, a alma tem beirada. Os pensamentos que estão na beirada, ele sabe. Ele consegue saber, ele tem como saber. Como ele tem como colocar e tirar também. Então, quando você tem um sonho erótico, ele vem e coloca essa semente em você. E vai na pessoa e coloca na pessoa. O Espírito Santo é tão bom, irmão. É
tão bom que eu já tive. Depois, no cárcere, tá bom? Porque cada horário, se eu ficar te explicando aqui, eu vou passar do horário. Eu quero acabar o culto do horário. Eu já tive uma experiência em que o diabo colocou no meu coração um sonho erótico com uma pessoa. Eu orei, na hora eu falei assim, amarrado. Só que a pessoa também teve comigo e me contou. E foi nessa hora que eu falei assim, Satanás, então você está jogando lá e jogando carta. E já tem vários casos de pessoas que tiveram sonhos eróticos e a outra pessoa não teve. O que é isso? Tentação. Deixa eu falar uma coisa com você. Diabo não brinca de ser diabo. Crente fica brincando de ser crente. Aí a pessoa fala, ai meu Deus, será que isso vai acontecer mesmo? Tá bom, né? Se fosse bom no sonho. O que você tem que fazer nessa hora? Repreendido. Você tem que ver na realidade. E falar com Deus assim, Senhor, protege essa outra pessoa. Dessa obra maligna. Protege meu coração, protege minha mente, brinda minha mente, repreende. A sua luta começou agora. Ela vai ficar por um produto até você vencer. Quando você venceu, o sentimento sai, a luta sai. E nem há possibilidade. No carro, depois você me pergunta, tá bom? Fui 3 vezes no carro, presta atenção. A sua luta é nessa hora. Não brinca achando que não tem postura de acontecer. Não ignora. Luta, ora, clama pela sua vida, pelo seu esposo. Pensa no que o status vai fazer na sua vida. Porque no sonho é maravilhoso. Mas as consequências da realidade é o quê? É destruidor. Então, o diabo, ele sabe o que você pensa. Coloca porque ele leu o comportamento. Já viu as mulheres, como ela repara o homem andando? Não, já viu a mulher reparando? Já viu? Agora você imagina o ser espiritual. 24 horas reparando. Ele joga uma série no seu coração. E ele olha você mudando a forma de olhar. Fala, mexeu com ela. Mexeu com ele. Eu uso essa questão da sexualidade, porque é mais fácil de entender. Mas pode ser dinheiro, pode ser morte, pode ser roubo, pode ser vários outros pecados. Pode ser um pai dentro de casa com a filha. Pode ser pedofilia. Pode ser, irmão.